Bom, meu nome é Milton Malva, eu sou engenheiro de vendas da IBWave, responsável pela parte de pré-vendas, pós-vendas e suporte aos clientes da região de Cala. Faço parte do time de Américas e vou estar compartilhando aqui a apresentação com o Fábio. Fábio, se quiser fazer uma rápida introduçãozinha aí. Bom dia, sou da equipe de engenharia de DAS aqui da QMC e também suporte toda a América Latina para todos os projetos de DAS e SLS. Beleza. Pessoal, antes da gente começar, eu queria só fazer uma provocaçãozinha aqui. Então, vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês participassem aí respondendo para mim. O que vocês acham que vai acontecer com as ondas milimétricas no Brasil? Serão usadas apenas em ambientes outdoor? Serão usadas em ambiente indoor e outdoor? Serão usadas apenas em ambiente indoor? Ou não serão usadas em nenhum caso? Vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem aí. Ok, a gente finalizou aqui com 91% achando que serão usadas em ambiente indoor e outdoor, 17%, 83% em ambiente indoor e outdoor e 17% apenas em ambiente outdoor. Bom, isso já é bom, né? Ninguém acredita que não vai ser usada. Nossa ideia aqui é justamente apresentar para vocês hoje um pouco da primeira experiência que a QMC teve na instalação de uma rede em millimeter wave. Então, o Fábio vai compartilhar bastante dados interessantes aí com vocês sobre o projeto, né? Então, nós preparamos uma agenda aqui falando um pouco, rapidamente aqui, um pouco sobre as ondas milimétricas, né? E por que elas trazem tantos desafios para nós, né? Depois o Fábio vai dar toda uma visão geral do projeto, explicando como foi feito a instalação, mostrar os resultados aí, e no final a gente volta a conversar um pouquinho. Todo mundo vai receber o webinar por e-mail no final, tá? Um vídeo, então se alguém tiver que sair ou tiver que se ausentar aí, fiquem tranquilos, todos vão receber aí o vídeo ou vão poder rever a apresentação, né? E também aqui no painelzinho do GoToWebinar, vocês têm uma área onde vocês podem enviar suas perguntas, os seus comentários, tá? No final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vocês não precisam esperar, não, até o final, tá? Se vocês quiserem enviar alguns comentários aí durante a apresentação, aí fiquem à vontade. Bom, pessoal, as ondas milimétricas são um grande desafio, né, para nós como engenheiros, como projetistas, né? E claro que elas trazem muitos benefícios, mas elas também têm muitas características que dificultam a implementação desses sistemas, né? E a IBWave, como ferramenta, a gente tem que se preocupar, claro, em garantir a qualidade dos projetos, garantir toda a mesma precisão, né, que a gente consegue e vem conseguindo, né, todos esses anos nas outras bandas, né? Mas como características e benefícios, a gente está falando, claro, de altas frequências, né, entre 24 e 300 GHz, e por isso ela permite a usabilidade de altas bandas, né? Então a gente tem altas taxas de transmissão, com isso a gente consegue altas capacidades, baixas latências, né? O Fábio vai falar um pouco sobre isso, mas por questões também do comprimento de onda ser tão pequeno, né, e a frequência alta, a gente tem alguns limites de propagação que tem que ser atendidos, né? E a gente tem que se preocupar com algumas questões importantes para os cálculos de propagação, né? Como caso de uso que a gente tem visto mais no mercado são o Fixed Wireless Access, o FWA para banda larga, né, residencial ou comercial, né, aí para implementar também o uso de wireless nas redes fixas, né, e o Enhanced Mobile Broadband, o IMBB, para densificação das redes, tanto em áreas urbanas, públicas ou privadas, como em áreas de alta densidade, né, estádios, eventos, né. Então, nós já temos operadoras usando ao redor do mundo, né? Algumas em ambientes aí outdoor, né? Nos Estados Unidos também está sendo utilizada bastante nessa parte de densificação, né? E escoamento de tráfego e atendimento de tráfego. E aqui vocês vão ver um pouquinho aí dos resultados que o Fábio conseguiu. Mas pensando em considerações para o projeto, né? Pensando
na usabilidade da ferramenta para projetos, eu fiz aqui uma rápida comparação entre os principais pontos, né? Comparando os projetos feitos em frequências até 6 GHz e os projetos feitos em ondas milimétricas, né? Então, na propagação, claro, quando a gente fala em até 6 GB, né? A gente tem uma certa penetração, boa penetração, tem muita difração nos materiais, né? Quando a gente fala em millimeter wave, a gente não tem tanta penetração, a gente tem maior perda, né? E claro, a gente precisa de mais visadas diretas e tem mais reflexões. A gente praticamente não tem difração, né? E isso fica evidente aí quando a gente gera os mapas e faz os projetos, né? Por isso, como ferramenta, isso obriga a gente a fazer obrigou a gente a fazer muitos ajustes nos materiais, né? Justamente para preparar os materiais para as ondas milimétricas. Então, a gente teve todo um trabalho de laboratório, porque nas frequências até 6 GB, a gente precisa das classificações simples, né, dos materiais. Mas nas propriedades dos materiais para as ondas milimétricas, a gente precisa de propriedades elétricas mais detalhadas, né, e são mandatórias, principalmente por temas de reflexão, né. Também o corpo humano é importante, a gente tem até 6 GB, uma atenuação média de 3 a 5 dB, né? Quando a gente vai para millimeter wave, a gente tem uma atenuação bastante alta pelo corpo humano, né? Então, isso também deve ser considerado, né? Pode ser considerado na ferramenta. O Fábio também, acho que percebeu isso aí, vai comentar com vocês aí durante os testes, né? Mas a gente tem uma atenuação de 20 a 35 dB e mobilidade maior, né? No CG, em millimeter wave requer, claro, mais cédulas e isso mais atenção de projeto, né? E por isso a modelagem em 3D, quando a gente vai modelar nosso ambiente, a gente até 6 GB, a gente pode trabalhar com detalhamento médio, né, aceitável, mas para millimeter wave a gente precisa realmente de um detalhamento mais detalhado possível, né? Por isso também a gente recomenda a calibração em mais casos do millimeter wave, comparados com a frequência até 6 GB, onde a gente usa isso em projetos específicos, né? E aqui eu trago uma comparação de duas predições feitas no mesmo ambiente, né, com duas bandas diferentes, com as duas bandas com os mesmos setups, né, potências, enfim, e nos mesmos elementos também de radiação, e fica bem claro aí os efeitos, né, das ondas milimétricas aí à direita. Então, esses efeitos do menor comprimento de onda, né, a gente vê, por isso, muito mais reflexão. Isso faz com que a gente realmente tenha que modelar mais detalhadamente o ambiente, porque efeitos de reflexão que não faziam tanta diferença, né, vamos dizer, até 6 GB, na millimeter waves, a gente tem que se preocupar, né? E vocês vão ver aí no exemplo também que o Fábio vai compartilhar, que isso foi uma preocupação, né, da QMC durante o projeto. E também a questão da massa corporal. Então, as perdas também devem ser consideradas e a gente deve levar isso em consideração, né? Agora eu vou passar a palavra para o Fábio, porque eu vou deixar que ele siga com uma parte mais interessante, que é justamente compartilhar com a gente um pouquinho do que foi essa implementação, né? Do que foi o teste, e segue contigo aí, Fábio. Tá vendo minha tela, Milton? Sim, pode seguir, beleza. Ok, legal. Bom, pessoal, a QMC, rapidinho falando sobre a QMC, hoje nós estamos aí ao todo no Brasil, Chile, Peru, Colômbia, México e a sede em Porto Rico, e desenvolvemos os projetos de DAS e SLS para as operadoras de todos esses países. O grande desafio desse trial do Millimetric Wave foi prover essa cobertura numa área de escritório e comprovar que a solução FWA ela pode ser viável mesmo através do Millimetric Wave, porque é uma banda que as operadoras compraram, é uma faixa de frequência que ela já adquirida e ainda está sem uso. Então, a gente queria mostrar que existe uma solução, existe um produto onde a gente pode levar para eles o uso dessa banda que não foi barata, né? Inicialmente, começamos com essa parte de modelagem do sistema. Como o Milton já citou anteriormente, todos os grandes móveis e grandes mobiliários que tem dentro de uma sala de escritório, elas atenuam com muito mais intensidade no Millimetric Wave, e também a reflexão acaba sendo muito grande e a perda de sinal também muito grande dentro
de um ambiente de escritório. Então, uma sala de reunião, um monitor que está um pouco mais alto, uma televisão que está no meio do caminho, ou algum armário grande no caminho também, isso tudo influencia muito a propagação do millimeter wave. Fluxo de pessoas, também um escritório cheio, ele tem um comportamento, escritório vazio, ele acaba tendo outro comportamento. Então, o walk test é muito importante, bem detalhado e muito importante nesse caso. Então, aqui a gente tem um exemplo da cobertura composta com a calibração do modelo de propagação. Então, o que vocês podem observar mais intensamente aqui, nessa região desse escritório, havia uma sala de reunião fechada. Então, você vê que realmente o sinal ele não penetra, ele não entra dentro dessa sala de reunião. Isso a gente evidencia depois também com o walk test. Vocês vão ver nas amostras do walk test. Aqui somente como antena ativa, o quanto que ele propaga e depois comparando com o walk test, vocês vão ver que tem realmente esse raio de cobertura. Nesse outro ambiente, com o mobiliário e com e sem calibração, a gente consegue ver a diferença da propagação do sinal. Então, aqui é um corredor e são várias salas de reunião. Então, esse gráfico do desvio padrão, você consegue perceber que o desvio sem a calibração, a taxa de erro ela acaba sendo muito grande. Então, você tem muitas amostras com uma taxa de erro em torno de 10, 15 dB. E quando você faz a calibração, quando você otimiza esse modelo de propagação, o standard deviation acaba sendo mais próximo a zero ou mais e menos 5 dB. Então, ele acaba sendo mais próximo realmente ao que está a realidade. E aqui a gente consegue perceber no espaço anterior da sala de escritório, onde o desvio padrão acaba sendo mais preciso com a calibração e com o mobiliário incluído na propagação, onde o walk test acaba sendo mais preciso e mais próximo à realidade, onde você tem os níveis aqui próximo a menos 80, menos 85, e no walk test retratou realmente esses mesmos níveis de sinal. No POC exatamente, nós utilizamos um sistema de Smart Repeater, onde a donor unit ela recebe o sinal do 5G de uma GNODB e replica através de um cascateamento de fibra ótica para outras 4 antenas. Uma das antenas estava no piso 2, onde estava a GNODB próximo à antena número 1, e as outras antenas, a 2, 3 e 4, estavam no piso de escritório, no piso 5, já em alguns níveis de diferença, para repetir o sinal da GNODB para esse outro ambiente. A donor unit, ela vai detectar automaticamente o direcionamento do 5G, vindo do millimetric wave, convertendo para um sinal óptico, replicando para a service unit, para as antenas que vão transmitir esse sinal recebido através do millimetric wave. Esse kit é um kit de fácil instalação, né? Então você tem unidades remotas pequenas, onde pode ser instalada na parede ou no mastro, e a configuração, a donor unit conecta até 4 antenas, 4 service unit, via cascata em fibra ótica, até 600 metros de distância entre a donor e a última service unit. Essa medida de 600 metros é devido à perda de sincronismo. Aqui, só mostrando para vocês rapidamente como foi feito, onde foram instalados os pontos de radiação. Então, a GNODB estava em frente à donor unit nessa sala, e a primeira antena né, no corredor desse piso onde só tem salas de reunião. E no quinto piso, no piso de escritório, foi a fibra ótica passando pelo shaft
e utilizando inclusive as eletrocalas existentes, e foi instaladas 3 antenas próximas às paredes dos cantos do escritório. Então, aqui, somente ilustrando o local de instalação da antena número 1 e ilustrando o local de instalação das antenas 2, 3 e 4, próximo à parede no piso do escritório. Um pouquinho do equipamento, a interface gráfica é extremamente amigável, setup da rede totalmente remoto. A donor unit, ela identifica automaticamente de onde vem o sinal da GNODB, e você consegue identificar onde está o beam mais forte dela, onde está o beam steering e o direcionamento de beams de onde está o melhor servidor e de onde está o melhor serviço. Log de alarmes e todo acesso remoto do equipamento. Um pouquinho de preparo técnico, nós fizemos os testes antes e depois da instalação dos repetidores, dos repetidores, para confirmar que nós tínhamos os 400 MB do 26 GB, e também confirmar que estávamos recebendo esses 400 megas, e também todos os beams que estavam sendo transmitidos pela GNODB, estamos recebendo através do repetidor. Para os testes, mais especificamente do FWA, nós fizemos uma coleta de ponto a ponto. Então, aproximadamente de metro em metro, 1,5 metro mais ou menos de distância entre uma coleta e outra, nós deixamos o kit com a CPE, onde a CPE coletava o sinal em 26 GB. Havia através de do computador, nós recebíamos essa informação da CPE e conseguia analisar todo o nível de sinal e throughput em cada ponto coletado no decorrer do escritório. Durante o teste da FWA, a gente fez a coleta também com um roteador para simular o usuário final. Então, qual o objetivo do FWA? É você prover dados para o usuário final. Então, a gente coletava com a CPE e transmitia através de um roteador Wi-Fi para poder coletar no computador e no equipamento móvel. Aqui um pouco dos resultados do ponto a ponto no escritório, que foi apresentado. Então, em todas as mesas, nós passamos a CPE e fomos coletando ponto a ponto, no modo estático, cada nível de sinal e cada serviço. Então, como pode observar, o nível de sinal ele estava alto em todos os pontos, né? Então, aqui, por exemplo, você tem um -90, mas está bem no canto de uma antena, na borda de uma antena e longe das outras coberturas, mas mesmo a -90 tem um nível de serviço muito alto, atingindo aí 1.3 GB e 153 MB de upload e download a 1.300, e no meio do caminho, onde você tem um nível de cobertura composto mais alto, você tem níveis também de cobertura bem altos. Uma das coisas bem importantes que nós observamos no Millimetric Wave é que mesmo com níveis baixos de sinal, a gente tem uma capacidade de transmissão de dados alta. Vocês vão ver mais para frente aí no gráfico apresentado. Aqui alguns testes realizados com 4 móveis simultâneos, mais um computador. Então, esses testes também foram realizados no modo estático, onde você vê que você tem um bom serviço, mesmo com alguns equipamentos sendo conectados ao mesmo tempo. Aqui foram 2 telefones ao mesmo tempo, então um atingindo aí quase 1 GB, o outro em torno de 500 MB. Obviamente a gente tem aí a capacidade de cada equipamento, né? Um Motorola Edge mais novo e um Samsung, um Galaxy A52 um pouco mais antigo, então você
você tem essa diferença. Aqui com o mesmo telefone, os testes sendo considerados o mesmo telefone, então a gente tem mais ou menos em torno de 500 MB de download em cada caso. E isso para um serviço de FWA ele é extremamente satisfatório, porque você vai conseguir dar uma boa qualidade de serviço para o seu cliente. E finalizando os testes, a gente fez algumas rotas de walk test nos dois ambientes para simular realmente como seria a qualidade e como seria a percepção do usuário final. Então, no piso da sala de reunião, que era no piso 2, o nível de sinal ele correu forte em todo o ambiente, com exceção nessa parte totalmente oposta. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que aqui são elevadores e uma estrutura de concreto grande, e você realmente, quando você passa ao lado oposto dessa estrutura, você não tem mais nível de sinal satisfatório, você não tem mais nível de sinal nenhum e acaba caindo o serviço. Propositalmente, a gente quis mostrar que o sinal ele decai muito, porque ele não tem um fator de reflexão muito alto, como o Milton já disse. Então, o sinal ele realmente vai cair e vai ficar nulo. Porém, mesmo de um lado oposto a onde está a cobertura, onde está sendo provido o sinal da antena, que é nesse onde está aqui essas marcas mais azuis, que a gente está falando em torno aí de sinal em torno de menos 110 para baixo, a gente ainda tem ali um pouquinho de qualidade de sinal. Então, você tem ali aí uma certo nível de serviço, em torno de 100 a 200 MB de download. Nesse oposto aqui, mesmo com nível de sinal baixo, em torno de menos 110, menos 120, você ainda vai ter um pequeno, mesmo com pequeno sinal, a gente tem ainda uma taxa de serviço aceitável. Isso a gente consegue observar dentro da sala dentro do piso de escritório também. Você tem um alto nível de sinal em todo o corredor. Lembrando que esses testes aqui foram feitos em um ambiente de horário comercial, então tinha gente trabalhando, tinha pessoas circulando, e mesmo assim a gente obteve excelentes níveis, em torno aí acima de 1.300 MB, e em torno de 1 GB, 800 MB, 1 GB de download em todo o percurso. Um dado a informar, por exemplo, quando vocês perceberam que lá nas predições ela mostrava que esse lado aqui não tinha serviço, então você pode observar que aqui realmente o nível de serviço está baixo, em torno de menos 100, menos 110, e quando você vem aqui no throughput, ele reflete exatamente a qualidade do serviço. Ele cai a qualidade, cai de aproximadamente 1 GB que está aqui em frente à antena, e quando vai para trás das salas de reunião, ele vai para em torno de 100, 200 MB. Ou seja, mesmo com nível baixo, nós temos ainda temos um serviço aceitável para um ambiente. Então, por exemplo, numa aplicação real, você vai colocar uma antena dessa num shopping, mesmo na frente de uma loja grande, de uma loja Anchor dentro de um shopping, você colocando você colocando a antena, você colocando o seu roteador, você tendo um serviço lá no fundo da loja, então no fundo de um corredor, você vai conseguir prover sinal, você vai conseguir prover o serviço de FWA para o seu cliente. Então aqui foram alguns exemplos de throughput que nós conseguimos coletar durante os testes. Então, batendo um pouco acima de 2 GB, né, que é o propósito do Millimetric Wave, você trazer mais banda e você trazer um serviço de alta capacidade para o cliente.
Foram dois exemplos. A gente tem uma alta taxa de download e upload de serviço. Aqui foi o gráfico, o exemplo que eu citei anteriormente. Então, esse gráfico ele mostra para a gente a throughput versus a distância e o nível de sinal. Então, quando a gente está próximo à antena, a gente vê uma melhor cobertura, melhor serviço em torno de 7, 8 metros, onde pega exatamente o lóbulo frontal de radiação. E no decorrer da distância, quando chega mais ou menos ali perto dos 27, entre 27 e 30 metros, é onde a gente chega já no final do ambiente de escritório, e mesmo com um sinal baixo, em torno de menos 110, a gente tem uma qualidade de serviço ainda muito alta. Então, muitas vezes, ainda acima do do que a gente tem hoje num serviço móvel, né? Então, tem em torno de 300, 400, até 500 mega com nível de sinal baixo. Então, o que deixou para a gente aqui como conclusão, que é a alta capacidade de desempenho do sistema, do Millimetric Wave, do sistema de repetidor, facilidade de instalação e de comissionamento, onde praticamente foi um plug and play. E como proposta, se a gente tiver numa área comum, numa área premium, em torno de menos 85 dBm, nós temos aí um nível de serviço extremamente elevado, extremamente de alta capacidade, extremamente eficiente. Em áreas técnicas, a gente pode ter uma cobertura um pouco inferior e que mesmo assim vamos ter também um serviço eficiente. E estacionamentos e áreas de fundo de loja, a gente tendo uma cobertura em torno de menos 105 dBm, a gente vai ter também uma qualidade de serviço aceitável em torno de 400 a 700 MB. Um pouquinho das lições aprendidas nesse projeto, né, que é a capacitação da equipe de extrema importância, especialmente quanto à instalação, a qualidade da instalação, a qualidade da fusão da fibra, tudo isso foi muito importante a gente ter essa qualidade, porque uma fusão de uma forma errada, então não testado corretamente, trazia um delay no sistema, trazia uma qualidade não tão boa quanto a gente podia chegar. A certificação WebWave, então, foi essencial a gente ter essa qualidade dos projetistas, a qualidade dos projetos de extremos detalhes a ser colocados na predição para poder retratar de uma forma eficiente o que a gente coletou em campo. Com isso, tendo um modelo de propagação detalhado e com toda retratando exatamente o que está sendo encontrado no escritório, foi de extrema importância. E ferramental, como eu disse, para a implantação, né? A qualidade da implantação, a qualidade das fusões, a qualidade do serviço tem que ser também de extrema importância, devido à delicadeza, vamos dizer assim, do equipamento e devido à sensibilidade do sistema e da propagação em Millimetric Wave. Milton, acho que agora é contigo. Beleza. Obrigado, pessoal. Fábio. Obrigado, Fábio. Muito interessante aí.
realmente a gente viu bastante aspectos importantes aí, né, do que a gente comentou lá no princípio, do ambiente, as questões da propagação, né, do sinal, enfim, mais reflexão, menos difração, ou seja, ficou bem claro aí. E os resultados muito legais, né? Eu tenho uma perguntinha rápida, naqueles testes ali que você mostrou, aqueles testes foram com o mesmo aparelho ou foi aqueles que você mostrou de 2 aparelhos diferentes? Esse teste, esse daqui, o da experiência do usuário, Não, aquele o que você anterior, mostrou no speed test ali, que você mostrou no speed test. no vídeo, foi No vídeo. é o mesmo aparelho. Meu Não, aparelho, tá. não, desculpa, são aparelhos diferentes. Seguimos Diferentes. a mesma sequência do anterior, foi com o Motorola Edge e o A52, Legal. tá? Mas Bom, nesse caso a pessoal, gente teve aí não, pode falar, pode falar. esse alto rendimento dos dois, né? Sim, Nos sim, dois sim. casos. Não, é muito legal. Quando vê assim o teste rolando real ali, É, digamos, a cereja do bolo, né? exatamente. Você É, consegue ver que realmente não só funciona, como tem um alto desempenho. Bom, pessoal, avançando aqui um pouquinho, né? Eu queria falar um pouquinho só sobre algumas promoções aí, alguns eventos que a gente vai ter. Então, eu vou deixar nessa página aqui por uns segundinhos aqui. A gente preparou aqui um desconto de 10% para quem quiser dar uma olhadinha lá na nossa página de cursos, né? Então, a gente preparou um código aqui, Training10 para vocês terem um desconto aí válido por 30 dias. Quem quiser já conectar aí na página, tá ali o QR Code ali. E semana que vem nós teremos a nossa FutureCon, né? Então também nós vamos estar lá, o pessoal da QMC também vai estar lá. Então, quem quiser saber mais detalhe, quem quiser conversar sobre esse projeto ou sobre outras coisas, né? Nós vamos estar lá no pavilhão do Canadá, no stand E76. Então aí também eu estou deixando um QR Code aí, quem quiser entrar e já agendar uma reunião ou marcar um horário ali. A gente sabe que é sempre corrido ali, né, na FutureCon, então nós estamos à disposição lá. E antes de passar para as perguntas, eu só queria também aqui agora lançar uma outra perguntinha para vocês, né? Lembrando que lá no começo a gente teve 79% dizendo que seriam usados em indoor e outdoor e 21% só em indoor, né? E agora que vocês viram aí um pouco do que o Fábio apresentou, eu queria propor uma outra questão para vocês, né? Então peço aí para vocês, por favor, responderem se, baseado em tudo que ele mostrou aí no que a gente apresentou, como que fica a opinião de vocês, né? Vocês mantêm a opinião que vocês deram no início? Vocês mudaram de opinião aí, baseado no que a gente apresentou? Faltou informação, na verdade, para vocês poderem complementar aí. Então, vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem também. A primeira pergunta a gente teve 58%, hein, pessoal? Vamos lá, vamos participar aí, por favor. Beleza? Ok, nós estamos com 88% mantendo a opinião, né? O que a gente viu aí, e 12% mudou de opinião aí, né? Então, legal que a gente preparou um pouco do material aqui exatamente para trazer um pouco dessa dúvida, né? Que é normal no mercado, né? Sobre o uso do millimeter wave aí. Esperamos ter contribuído um pouco aí. Deixa eu ver agora um pouquinho das perguntas aqui, antes da gente finalizar, né? Deixa eu abrir aqui o painel de perguntas. Então, uma pergunta aqui, Fabio, relativa à calibração do modelo. Você poderia dar um pouquinho mais de informação que se a calibração foi feita com uma coleta de continuous wave, né, uma medição de CW, ou se foi coletado com uma CPE de teste, e se foi um CPE de teste, se foi feito algum setup especial
para calibrar, né? Baseado na potência. Tá. A CPE não precisou de calibração, ela já é uma CPE calibrada já para Millimetric Wave, mas os testes para calibração do modelo foram feitos em Continuum Wave, foram feitos com um móvel, Continua aí. esse Motorola Edge, que era um protótipo cedido pela Motorola para nós, e foi feita a coleta com esse móvel, em Continuous Wave. Pois foi Então, um transmissorzinho de Continuous Wave lá instalado. Isso. Não, tava o repetidor instalado já e a coleta com o móvel. Já foi com o repetidor instalado. Então, já com o repetidor instalado, a gente foi, porque não tinha transmissor em 26 GB também, para a gente fazer só o teste para modelo. Então, a gente já fez os testes para modelo já com o sistema instalado em sua configuração final. Beleza. Foi isso? O Dineu que perguntou. Foi isso, né, Dineu? Obrigado. Beleza, obrigado, Dineu. Outra pergunta aqui. Você comentou a questão da fibra, né? Da questão das conexões de fibra e tal. Na prática ali, você acredita que a parte de instalação, a infraestrutura em si, no Millimeter Wave também tem uma grande diferença? Pequenas falhas de instalação também potencializam no Millimeter Wave? Ou é na mesma proporção, por exemplo, se a gente tiver uma falha no sub 6 GHz, por exemplo? Por exemplo, os jumpers de fibra que chegaram para nós inicialmente eram aquele tradicional que é o LC, né? Que é reto, né? Aquele conector que é reto, que a fibra é reta. E nós tivemos que mudar para aquele outro conector que é em diagonal, que a fibra é em diagonal, para poder ter uma melhor eficiência e um menor delay de sincronismo. Então, realmente, e em alguns casos, nós tivemos, durante a fusão, assim, tá aceitável. Na que você ia ver, não sincronizava e não conseguia subir o equipamento. Então, teve que refazer a fusão e ter realmente uma qualidade de fusão superior, uma qualidade de fusão realmente bem feita para poder ter um delay reduzido e o sincronismo entre as unidades serem estabelecidos para poder ter o mesmo desempenho entre todas as unidades. Então tem uma sensibilidade um pouquinho maior, né? Você percebeu maior. ali. Ela é maior, sim. Sensibilidade maior. Então, mais um ponto de mais um ponto de atenção é importante, né? Apesar de ser simples a instalação, ela requer um capricho maior, vamos dizer assim, né? Acho que essa é a palavra ideal. Não pode ser, a fusão tem que ser feita com um capricho melhor. Mas é o único item de maior detalhe, a parte de fusão. Preocupação, né? Maravilha. Beleza. Bom, pessoal, estamos terminando nosso horário aqui. Se ficou alguma pergunta aí sem resposta, eu encaminho aí para o Fábio também. Ele aí manda um envio por e-mail aí a resposta também. Da nossa parte, agradecer a participação de todo mundo aí. Muito obrigado, Fábio, por compartilhar aí todo conhecimento aí essa experiência, que eu acho que foi bem legal para todos aí. E nos vemos aí no próximo webinar no futuro aí. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Um abraço, bom fim de semana e espero vê-los aí na FutureCon na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.